No dia 15 de agosto, a Igreja celebra uma festa que, para muitos, ainda é envolta em mistério, a Assunção de Maria. Nesse dia, não recordamos uma morte, mas um gesto extraordinário do céu. Maria, aquela que trouxe o Salvador ao mundo, foi elevada ao céu em corpo e alma. O seu corpo, que nunca conheceu o pecado, também não conheceu a corrupção do túmulo. Esse é um dos mais profundos segredos da fé católica, um sinal claro de que a carne humana, quando totalmente unida a Deus, não está destinada ao pó, mas à glória. A festa da Assunção não é apenas uma homenagem a Maria, é uma revelação sobre nós, sobre nosso destino, sobre a promessa escondida desde o princípio, que o amor de Deus é capaz de redimir tudo, até o corpo. Poucos compreendem o quanto essa verdade muda a história. Enquanto os homens constroem monumentos para esconder a morte, Deus preferiu elevar uma mulher viva ao céu para mostrar que a vida vence. O mundo conhece túmulos de reis e imperadores, mas o túmulo de Maria está vazio. E não porque foi violado, mas porque foi glorificado. Quando ela completou sua missão na terra, Deus a acolheu inteira, sem deixar vestígios para a terra reter. Seu corpo, tão unido à alma na pureza e na obediência, foi chamado a participar da mesma glória que Jesus conquistou com a cruz. Aquilo que havia sido templo do Verbo encarnado não poderia ser abandonado ao esquecimento dos ossos. E por isso, o céu se abriu. A Assunção de Maria é a resposta de Deus à fidelidade escondida, ao sofrimento silencioso, à entrega total. Em um mundo que valoriza os poderosos, Deus coroou uma serva. Em uma cultura que teme a morte, Ele mostrou que há uma outra porta. Em uma fé tantas vezes questionada, Ele deixou um sinal eterno. Maria viva, gloriosa, plena, diante do trono de Deus. Como está escrito, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Aquela mulher é Maria, e sua assunção é o segredo que a Igreja guarda e proclama, não como um privilégio isolado, mas como uma esperança para todos os que, como ela, escolhem dizer sim. Os últimos dias de Maria na terra foram envoltos por uma paz que não se explica com palavras humanas. Ela, que vivera cada etapa da vida como uma serva atenta à vontade de Deus, agora caminhava serenamente ao encontro de sua eternidade. Seu corpo, já cansado pelos anos, não carregava o peso da fragilidade comum. Carregava, sim, o perfume da fidelidade, a marca da obediência e o silêncio das dores oferecidas. E foi nesse tempo de recolhimento amoroso que, segundo a tradição piedosa, um anjo lhe apareceu. Talvez o mesmo que outrora lhe anunciara a encarnação. Desta vez, não para lhe dar uma missão, mas para conduzi-la ao descanso definitivo. Não era uma visita de despedida, mas de coroação. O céu estava à porta. Esse anúncio não veio com alarde. Maria sempre foi envolta pelo véu da discrição divina. O anjo não chegou para surpreender, mas para confirmar o que ela já sentia no íntimo. Seu coração, dilacerado um dia aos pés da cruz, agora pulsava com saudade viva do filho que subira ao céu. A visita celeste foi um sussurro de Deus dizendo: "Está tudo cumprido, minha filha. Agora vem." A tradição conta que o anjo lhe trouxe um ramo de palmeira do paraíso, símbolo da vitória dos eleitos. Maria, ao receber esse sinal, não se exaltou nem se entristeceu. Apenas sorriu com a mansidão de quem sempre confiou. Seu olhar não buscava explicações, apenas se detinha na promessa. Ela sabia que veria o rosto de Jesus novamente. Não houve temor. Maria não temia a travessia, porque já havia passado pela noite mais escura, a da paixão. Seu coração, que no Calvário havia sido ferido com a espada da profecia de Simeão, agora se preparava para ser curado pela visão do Cordeiro glorioso. Desde a ressurreição, ela aguardava com esperança. E agora, com o anúncio do anjo, aquela esperança tornava-se realidade próxima. Ela sabia que não atravessaria a morte como nós a conhecemos, pois seu corpo, preservado do pecado desde a concepção, não estava sujeito à corrupção. Deus, em sua infinita delicadeza, havia preparado um outro caminho, a Assunção.
um gesto de amor puro que não poderia ser dado a ninguém que não fosse a mãe do próprio Redentor. Ali, na quietude de sua morada, começava o mistério que mudaria para sempre o olhar da Igreja sobre o destino dos santos. A notícia da partida iminente de Maria não foi levada por mensageiros terrenos, mas soprada pelo Espírito. É o que conta a tradição viva da Igreja. Os apóstolos, já espalhados por terras distantes, pregando o Evangelho com ardor, começaram a sentir, um a um chamado interior irresistível. Pedro, talvez em Roma, Tomé, em missão longínqua, João, que já a cuidava como filho, todos se puseram a caminho. Nenhum sabia explicar ao certo por que voltava, mas sabiam que era preciso retornar. Era como se o céu os atraísse de volta àquela que outrora os acolhera no silêncio do cenáculo, que intercedera por eles em Pentecostes, que os confortara nos dias de perseguição e medo. Agora, era ela quem precisava ser cercada. Ao chegarem, encontraram-na envolta de paz. Maria os recebeu com alegria mansa, sem surpresa. Sabia que o Pai providenciaria tudo até o consolo dos filhos no momento da separação. Aquele reencontro não foi mera despedida, era um testemunho. Os apóstolos, colunas da Igreja, seriam também as testemunhas do último sinal da vida de Maria neste mundo. Estavam ali não apenas por afeto, mas porque a glória que se preparava exigia presença apostólica, comunhão eclesial, reverência diante do mistério. O céu, mais uma vez, não agiria sem que a terra a contemplasse. O mais impressionante é que até Tomé, sempre associado à dúvida, foi chamado a ver. Conta-se que, por desígnio de Deus, ele chegou depois da Assunção. Mas ainda assim, sua chegada tardia cumpriria um papel. Ao desejar ver o corpo da Mãe de Deus, os apóstolos abriram o sepulcro e não o encontraram. Mas esse momento ainda está por vir em nossa narrativa. Por ora, o que importa é contemplar essa cena de amor filial. Homens marcados pela missão, voltando às raízes para estar com a mãe antes de sua elevação. Um eco do que diz o livro dos Atos dos Apóstolos sobre os primeiros tempos da Igreja. Todos perseveravam unânimes em oração com Maria, a mãe de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Agora, perseveravam em silêncio em torno dela. E no coração da mãe, mais uma vez, tudo se transformava em intercessão. Não foi com agonia, nem com o desespero de quem resiste ao fim, que Maria entregou sua alma ao Criador. O que aconteceu naquela hora bendita foi tão sereno, tão profundamente santo, que os primeiros cristãos não ousaram chamar de morte. Preferiram dizer que Maria adormeceu no Senhor. E é por isso que, desde tempos muito antigos, a tradição da Igreja Oriental chama esse momento de dormição da Mãe de Deus. O termo não suaviza a realidade, ele a eleva. Maria não passou pela morte como castigo, pois sendo imaculada não trazia em si a marca da culpa. Passou sim por uma entrega livre, suave, plena. Dormiu no amor de Deus. Naquela casa, cercada pelos apóstolos, não se ouviu gritos nem lamentos desesperados. Tudo foi silêncio reverente, como se o céu inteiro estivesse em vigília. Maria repousou como quem volta para casa depois de uma longa missão. Seus olhos se fecharam sem pesar. Seu corpo se aquietou como um lírio recolhido na brisa do entardecer. Era a paz de quem cumpriu até o último detalhe da vontade de Deus. Aquela que dissera, faça-se em mim segundo a tua palavra. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Agora, se deixava fazer totalmente por Deus. Não havia o que temer, porque ela já havia perdido tudo por amor e ganhado tudo de volta na ressurreição de seu filho. Os apóstolos, mesmo tocados pela tristeza da partida, não sentiram desamparo. Sabiam que aquele não era um fim, mas um mistério em andamento. Eles prepararam o corpo com honra, como se prepara um altar. Envolveram-no com cuidado, talvez com lágrimas silenciosas, talvez com salmos de gratidão. Maria, que outrora envolvera Jesus em faixas e o reclinara numa manjedoura, agora era envolta com amor pelos discípulos, como semente que seria reclinada na terra, mas não para decompor-se. Deus já havia reservado outro destino. A dormição foi, portanto,
o portal de um novo começo. A terra acolheu por um instante o corpo da Mãe de Deus, mas nem mesmo esse breve repouso seria definitivo, pois o céu estava à espreita, preparado para o segundo ato, a glorificação. 3 dias após o repouso sagrado de Maria, os apóstolos retornaram ao local onde seu corpo fora colocado. Era um gesto de amor e reverência, talvez semelhante ao que as santas mulheres fizeram ao visitar o túmulo de Jesus. A memória da Mãe de Deus pulsava viva entre eles. Desejavam rezar, cantar salmos, permanecer em silêncio diante do mistério daquela mulher que fora para eles não apenas uma referência espiritual, mas a própria presença materna de Cristo entre os homens. No entanto, ao abrirem o sepulcro, o cenário que encontraram os deixou em estado de sagrada perplexidade. O corpo não estava mais ali. O espaço onde Maria havia sido reclinada estava vazio. Os panos ainda guardavam o perfume das unções, mas o corpo bendito havia sido retirado. Nenhum sinal de violação, nenhum vestígio de interferência humana, apenas o silêncio e a certeza profunda de que o céu havia descido à terra durante a noite. Aquele túmulo, que fora testemunha de repouso, agora se tornava anúncio de glória. Deus não permitiu que o corpo de sua mãe conhecesse a corrupção. Aquele ventre que acolhera o Verbo encarnado não poderia se desfazer no pó. Era justo, era santo, era sinal. Entre os relatos piedosos, menciona-se que Tomé, o mesmo que uma vez duvidara da ressurreição de Cristo, não estivera presente na dormição e, ao chegar, quis ver o corpo de Maria. A insistência de Tomé dessa vez não foi contestada, mas serviu para que os apóstolos abrissem o túmulo e descobrissem juntos que a Assunção já havia acontecido. O que não viram com os olhos confirmaram com o coração. Deus operara mais um de seus gestos silenciosos e definitivos. Assim como o sepulcro de Jesus foi sinal de ressurreição, o túmulo vazio de Maria tornou-se o primeiro testemunho daquilo que, séculos depois, a Igreja declararia com solenidade. Maria foi elevada ao céu, em corpo e alma. Como canta o Salmo, não permitirás que teu fiel veja a corrupção. Salmo 15, versículo 10. Na Mãe do Senhor, essa palavra se cumpriu com majestade. Durante séculos, a fé na Assunção de Maria foi preservada no coração dos fiéis, como uma herança não escrita, mas profundamente viva. Os padres da Igreja mencionavam o fato como algo natural, transmitido pela tradição e aceito sem resistência pelas comunidades cristãs. O Oriente celebrava a dormição com festas litúrgicas desde os primeiros séculos, e o Ocidente, mesmo sem definições formais, já guardava essa verdade em seus cânticos e orações. No entanto, foi apenas no século XX que, após longa consulta ao episcopado mundial e profundo discernimento teológico, a Igreja declarou solenemente aquilo que o coração dos fiéis sempre acreditou. Em 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção com estas palavras: declaramos, pronunciamos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminado o curso da sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. A fórmula é intencionalmente aberta. Terminado o curso da sua vida terrena, sem definir se Maria morreu ou apenas adormeceu. O que importa para a fé católica não é o modo exato da partida, mas o destino glorioso que se seguiu. Ela foi elevada por Deus em corpo e alma ao céu. A definição do dogma não se baseia apenas em devoção, mas na coerência com a fé cristã. Maria foi concebida sem pecado, viveu em perfeita união com a vontade divina e foi a primeira a acolher Jesus no corpo e no coração. Como poderia o Pai permitir que o templo vivo da encarnação conhecesse a dissolução do túmulo? Seria incoerente com a santidade de sua missão. Ao defini-lo como dogma, a Igreja não cria uma nova verdade, apenas reconhece, com autoridade apostólica, o que Deus já revelou e realizou. Como está escrito, bem-aventurada és tu que creste, porque se cumprirá o que te foi dito da parte do Senhor. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 45. O que permanece como mistério não enfraquece a verdade.
Ao contrário, preserva sua grandeza. Não sabemos se a Assunção ocorreu imediatamente após a dormição ou dias depois. Não há relatos canônicos de testemunhas oculares do momento exato da elevação. Mas a ausência do corpo, a constância da tradição e a unanimidade dos santos e doutores ao longo dos séculos confirmam com clareza o que a fé professa. Maria está no céu com seu corpo glorificado, antecipando em si a glória que aguarda toda a Igreja. A Assunção, portanto, é um dogma de esperança, não de curiosidade. Ela não satisfaz a busca por detalhes terrenos, mas acende o desejo do eterno. Uma das perguntas mais profundas que emergem do mistério da Assunção de Maria é: qual a diferença entre a ressurreição de Cristo e a Assunção de sua mãe? À primeira vista, pode parecer que ambas significam o mesmo: um corpo glorificado entrando no céu. Mas a diferença é sutil, essencial e cheia de luz para quem busca compreender o que Deus realiza em cada alma fiel. Jesus ressuscitou por seu próprio poder, rompendo as cadeias da morte, porque Ele é o Senhor da vida. Maria, ao contrário, foi elevada ao céu por um ato da graça divina, por decisão do Pai, que não quis deixar sua serva conhecer a corrupção do corpo. A ressurreição é um ato de autoridade. A Assunção é um gesto de honra. Cristo, ao sair do sepulcro no terceiro dia, venceu a morte porque Ele mesmo é a ressurreição e a vida, como declara no Evangelho. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Evangelho segundo São João, capítulo 11, versículo 25. Ele desceu à morte e, com sua glória, a desfez. Maria, por sua vez, foi poupada desse domínio. Sua carne, preservada do pecado desde a concepção, nunca esteve sob o jugo do maligno. Ao final de sua vida, ela foi assumida. Não se levantou do túmulo, mas foi levada para fora dele. Como uma arca sagrada, seu corpo foi retirado da terra e transportado ao templo eterno da glória celeste. A distinção não diminui Maria, mas a engrandece em sua humildade. Cristo ressuscita porque é Deus. Maria é assunta porque se fez toda de Deus. Ele vence por sua natureza divina. Ela é elevada por sua união plena com a graça. Essa diferença é, para nós, motivo de esperança e de consolo. Porque se Cristo nos abriu o caminho com sua vitória sobre a morte, Maria nos mostra que a graça também pode alcançar nossa carne, nossa história, nosso limite. Se ela, criatura como nós, foi elevada, então também nós podemos ser glorificados se formos fiéis. A Assunção é, assim, um reflexo da ressurreição, mas não sua repetição. Jesus ressuscitou para redimir o mundo. Maria foi assunta como primícia dessa redenção. Ele saiu do sepulcro como luz que rompe as trevas. Ela foi retirada do sepulcro como flor colhida antes de murchar. E é isso que nos ensina a diferença entre um e outro. O que em Cristo é fonte, em Maria é consequência. O que nele é causa, nela é fruto. E o que neles dois se une é a certeza de que o amor de Deus não abandona os seus à morte, mas os conduz à glória. Para muitos, a fé se limita à alma, como se o corpo fosse apenas um invólucro passageiro. Mas a Assunção de Maria vem romper esse pensamento estreito. Quando Deus leva Maria ao céu em corpo e alma, Ele está nos revelando algo revolucionário. O corpo humano, quando santificado, também é chamado à glória. A carne não é inimiga da salvação. Pelo contrário, ela foi o lugar onde o Verbo se fez carne, onde Cristo ofereceu seu sacrifício, onde os sacramentos nos tocam. E foi nesse corpo, moldado no silêncio de Nazaré, que Maria amou, sofreu, serviu e adorou. Deus, então, não apenas salvou sua alma, Ele glorificou também sua matéria. O corpo de Maria foi o primeiro santuário de Jesus. Seu ventre foi o cálice vivo da encarnação. Suas mãos embalaram o Salvador. Seus pés caminharam com ele. Sua presença silenciosa o acompanhou até a cruz. Como poderia a carne que tocou tão de perto o mistério ser deixada à decomposição? A Assunção confirma que a salvação é integral. Deus não veio resgatar apenas ideias, mas pessoas completas.
E a carne, quando atravessada pela graça, torna-se luminosa, como já antecipava o salmista. Teu corpo repousará seguro, porque não abandonarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu fiel veja a corrupção. Salmo 15, versículos 9 e 10. Mais do que uma honra pessoal a Maria, a Assunção é um selo sobre a nossa esperança. Quando cuidamos do corpo com dignidade, quando oferecemos nossos limites físicos com amor, quando usamos nossos gestos para consolar, curar, trabalhar ou rezar, estamos nos unindo à verdade que a Assunção confirma. Nosso corpo é chamado à eternidade. Por isso, o que fazemos com ele importa. E por isso também, cada lágrima derramada, cada enfermidade suportada, cada esforço vivido com fé será transformado. O corpo glorificado de Maria antecipa a promessa feita por Cristo a todos os seus fiéis. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 39. Maria já foi ressuscitada em seu corpo, porque foi totalmente entregue a essa vontade. E isso muda tudo, porque nos lembra que o fim da nossa vida não será a destruição, mas a transfiguração. Não o esquecimento, mas a plenitude. A carne da mãe já canta no céu o destino dos filhos, e isso é mais do que doutrina, é consolo para cada coração que sente dor neste mundo. No livro do Apocalipse, escrito por São João, há uma visão que resplandece entre as mais misteriosas e belas de toda a Escritura. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Essa imagem, por séculos, ecoou no coração da Igreja como um símbolo de Maria em sua glória celeste. Ela não é apenas a mãe do Salvador, é também a mulher glorificada, coroada, vitoriosa, a primeira a alcançar, com seu corpo e sua alma, a plenitude do reino dos céus. A teologia da Igreja vê nessa mulher múltiplos sentidos. Ela representa Israel, representa a Igreja e representa Maria. Mas nenhum desses sentidos é excludente. Ao contrário, Maria é o elo que os une. Ela é filha de Israel, é ícone da Igreja e é a mulher do Apocalipse que participa da luta cósmica entre o bem e o mal. Sua coroa de 12 estrelas não é apenas um ornamento. Ela manifesta sua missão de rainha-mãe no céu, rodeada pelas 12 tribos de Israel e pelos 12 apóstolos como intercessora da nova criação. Sua vestimenta de sol simboliza a glória de Deus que a envolve, e a lua sob seus pés mostra que ela já venceu tudo aquilo que é instável e transitório neste mundo. A Assunção nos ajuda a entender que essa visão não é apenas uma profecia distante, mas uma realidade viva. Maria, elevada ao céu, é essa mulher que aparece no firmamento como sinal para os que sofrem. É ela quem brilha sobre os desertos espirituais de tantos filhos desamparados. É ela quem clama com dores de parto, como diz a continuação do texto sagrado, porque continua gerando no coração da Igreja novos discípulos para seu Filho. Seu reinado não é de poder terreno, mas de misericórdia. Sua coroa não é de ouro, mas de fidelidade silenciosa. Por isso, quando contemplamos a Assunção de Maria, compreendemos que o Apocalipse não é apenas um livro de temor, mas de esperança. A mulher coroada está viva, está em glória, está conosco. E mesmo quando o dragão aparece no horizonte da história, ela permanece de pé, protegida por Deus, como sinal de que a vitória já começou. O mesmo Espírito que a fez conceber o Salvador, agora a faz reinar como rainha do céu e da terra. E a sua presença gloriosa é o lembrete de que, no fim, a luz vencerá todas as trevas. A Assunção de Maria não é um prêmio isolado, reservado a alguém inatingível. Ao contrário, ela é sinal antecipado daquilo que está reservado a toda a Igreja fiel. O que Deus fez nela quer fazer em nós. O que nela foi exaltado, em nós será realizado no tempo oportuno. Maria é a primeira redimida por Cristo, a primeira glorificada em corpo e alma, mas não será a única. Ela
é a imagem perfeita da igreja futura. Santa, gloriosa, sem mancha nem ruga, como escreveu São Paulo. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para apresentá-la a si mesmo gloriosa. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27. Maria já é essa igreja gloriosa, antecipadamente realizada. Essa verdade muda nossa compreensão da salvação. Deus não nos chama apenas a sobreviver espiritualmente, mas a sermos totalmente transformados. A carne, tantas vezes fragilizada, será revestida de incorruptibilidade. A alma, tantas vezes ferida, será completamente curada, e a união entre ambas será restaurada na glória. Maria, elevada ao céu, é o ícone do nosso destino último. Por isso a Igreja a chama de sinal de consolação e de segura esperança para o povo peregrino de Deus, porque nela contemplamos o que esperamos para nós. Cada vez que nos sentimos esmagados por nossas limitações, lembramos que ela também foi pequena, pobre, silenciosa, e Deus a exaltou. Maria não subiu ao céu por seus próprios méritos, mas pela graça que a envolveu desde o primeiro instante. Sua fidelidade, seu sim, sua entrega sem reservas à vontade do Pai, tudo isso a preparou para ser elevada. E essa elevação é também uma profecia. O que hoje sofremos, perderemos ou suportamos em silêncio, será um dia transformado em glória. As lágrimas de agora serão colhidas como pérolas eternas. A dor oferecida com fé será coroada de luz. A obediência no escuro será um dia contemplada na plenitude do dia eterno. Por isso, ao celebrarmos a Assunção de Maria, não olhamos apenas para o passado, olhamos para o nosso futuro e nos perguntamos: estou vivendo como quem crê que o céu me espera? Estou permitindo que Deus prepare em mim essa mesma glória? A Assunção não é um privilégio distante, mas um chamado urgente à santidade, à esperança, à perseverança. O que aconteceu com Maria não é apenas para a admiração, é para a imitação. Porque, como ela, também somos chamados a ser inteiros de Deus. E quem for inteiro de Deus, será um dia inteiro na glória. A Assunção de Maria não é apenas um artigo de fé para teólogos ou uma festa litúrgica solene. Ela é, acima de tudo, um consolo para quem sofre. Para aqueles que vivem na carne, a humilhação das enfermidades, dos limites da idade, da dor que parece não cessar. Para os que choram a ausência de alguém amado, para os que temem o futuro ou se sentem esquecidos no silêncio de um quarto, a imagem de Maria sendo elevada ao céu em corpo e alma não é distante, é resposta. Deus não a deixou sozinha e também não nos deixará. O mesmo Pai que a tomou pela mão também nos tomará. A mesma glória que a envolveu também nos espera. Quando contemplamos Maria elevada aos céus, nosso olhar é redirecionado. Não estamos destinados a terminar nossos dias no esquecimento, na poeira de um fim. Somos feitos para mais. Nossa história, tantas vezes marcada por quedas, doenças e fracassos, será um dia recolhida pelas mãos de Deus. Como está escrito, Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. A Assunção é o anúncio antecipado dessa promessa. É o início do que ainda está por vir. É a prova de que Deus cumpre sua palavra. Para muitos, o corpo é hoje motivo de vergonha, peso, sofrimento. Mas a Assunção nos ensina a olhar o corpo com reverência. Ele será um dia transformado. Aquilo que hoje nos fere será glorificado. As marcas que carregamos com dor, Deus as converterá em luz. Maria, que passou pelo cotidiano da vida, pelas dores da perda, pela solidão do Calvário, agora é sinal vivo de que nada é em vão. Nem a dor que oferecemos, nem as orações que repetimos sem resposta, nem as noites em que apenas choramos diante de um crucifixo. Por isso, a Assunção é uma âncora de esperança para todos os que vivem à sombra da cruz. É uma palavra silenciosa de Deus para as viúvas que rezam sozinhas, para os pais que esperam o retorno de um filho afastado, para os doentes que já não têm forças para pedir cura. Maria foi assumida ao céu,
não para se afastar, mas para nos lembrar. O céu é real e nos espera. Ela é a primeira a chegar, mas não será a última. E nesse intervalo entre sua glória e a nossa travessia final, ela permanece próxima, como mãe, como intercessora, como consolo eterno. Ao longo dos séculos, a fé na Assunção de Maria não permaneceu apenas nos altares ou nos livros da teologia. Ela foi confirmada de tempos em tempos por sinais e milagres que atravessaram a história como respostas silenciosas do céu à fé do povo. Em diversos lugares onde a Assunção é celebrada com devoção sincera, surgiram curas inexplicáveis, conversões profundas e manifestações de proteção materna. Não se trata de exaltações triunfalistas, mas de delicados toques da graça, como que dizendo: sim, minha mãe está comigo e intercede por vocês. Esses sinais não criam o dogma, mas o iluminam. Como lâmpadas acesas na estrada, eles conduzem o coração dos simples ao mistério da glória. Entre os registros mais comoventes estão aqueles em que, no dia 15 de agosto, data litúrgica da Assunção, famílias inteiras experimentaram milagres de reconciliação. Enfermos foram curados após novenas fervorosas, e almas que há anos viviam afastadas da fé retornaram aos sacramentos. Em Lourdes, por exemplo, onde Maria apareceu como Imaculada Conceição, dogma ligado intrinsecamente à sua Assunção, multidões testemunharam curas físicas e espirituais justamente nas vésperas dessa solenidade, como se o céu marcasse presença para lembrar que aquela mulher elevada em corpo e alma continua atuante, próxima, maternal. Mais do que acontecimentos extraordinários, os milagres ligados à Assunção revelam o coração de Deus. Ele confirma no tempo aquilo que já realizou na eternidade. E nos ensina que a fé não é um salto no escuro, mas uma confiança iluminada pela verdade. A glorificação de Maria não é apenas uma lembrança do passado, mas uma força viva que age no presente. Quando alguém reza o terço com fé, quando uma mãe intercede por um filho perdido, quando um sacerdote celebra com devoção a solenidade do dia 15 de agosto, algo se move. Porque o céu nunca se fecha àqueles que amam a Mãe do Salvador. A Assunção continua a produzir frutos. Ela é fonte de esperança para os doentes, porto de abrigo para os angustiados, sinal de glória para os fiéis. E cada testemunho, cada milagre, cada lágrima transformada em paz, é como uma pétala lançada do alto, lembrando-nos de que Maria, coroada no céu, permanece atenta à terra, como mãe, como intercessora, como rainha, sim, mas acima de tudo, como serva da graça que não abandona nenhum de seus filhos. E cada vez que um desses sinais se manifesta, Deus está dizendo: acreditem, o que aconteceu com ela, preparei também para vocês. A Assunção de Maria não é apenas uma memória da Igreja, mas um farol aceso no meio das nossas noites. Ela nos lembra, com firmeza e ternura, que nenhum sofrimento será esquecido, que nenhuma fidelidade será em vão, que nenhuma carne consagrada ao amor se perderá no tempo. A mãe foi elevada porque se entregou por inteiro. E cada um de nós, mesmo nas dores mais ocultas, pode encontrar nela o consolo de quem já atravessou a noite e agora brilha como aurora para os filhos cansados do caminho. Que a festa do dia 15 de agosto nos encontre com o coração aberto. Que neste momento você possa fechar os olhos e confiar. Entregue com fé seus medos, sua dor no corpo, suas perdas silenciosas. Peça a intercessão daquela que foi assunta ao céu e que permanece conosco em cada lágrima. Maria não foi arrebatada para longe, ela foi elevada para mais perto de Deus e por isso mais próxima de nós. Reze comigo, Mãe Assunta, coroada de estrelas, acolhe hoje meu coração cansado. Ensina-me a esperar como tu esperaste. Ensina-me a dizer sim como tu disseste. Ajuda-me a carregar a cruz como tu carregaste no silêncio. Leva minhas dores ao teu filho, toca minha carne com tua ternura e prepara em mim a glória que o Pai já sonhou. Amém. Se você conhece alguém afastado da fé, entregue agora o nome dessa pessoa nos comentários. Vamos juntos formar uma corrente de intercessão à Rainha elevada ao céu
Escreva com fé. Comente com amor. Maria não abandona seus filhos. E se esta história tocou o seu coração, compartilhe. Talvez ela seja o sopro de esperança que outro filho de Maria esteja precisando. Curta, inscreva-se neste refúgio de fé e espalhe conosco a beleza dessa promessa. Quem é de Deus será glorificado. E quem anda com Maria jamais caminha sozinho.